Será que eu sou suficiente para cuidar do meu bebê recém-nascido? Será que eu, mamãe, eu, papai, eu, cuidador, estou dando conta de dar o tanto de atenção que esse serzinho precisa? Será que esse serzinho precisa desse tanto de atenção que as pessoas estão dizendo por aí? Eu sou a Carolina D7, esse daqui é a TV Colostro e eu falo sobre cuidar de bebês e ajudá-los a se desenvolver de uma forma leve, sem peso para quem está cuidando e com muita facilidade no desenvolvimento dessa criança. Muitas pessoas se cobram demais no cuidado dos recém-nascidos e hoje eu recebi um comentário de uma mãezinha, eu vi nos stories dela, que ela estava dizendo que ela não tinha conseguido fazer os exercícios do bebê, os exercícios do desenvolvimento motor. Esse bebezinho que eu tô falando, ele acabou de completar um mês. Então, se você é mãe de recém-nascido ou conhece alguém que esteja passando por essa mesma condição, é muito importante entender que quando o bebê nasce, até os primeiros 3 meses, não há necessidade de fazer com que essa criança tenha uma rotina exata e exaustiva de, por exemplo, exercícios físicos. Porque até o 3º mês desse bebê, o mais importante é que você consiga se ajustar e promover o que vai dar maior saúde para essa criança, que no caso é a amamentação. Então eu vou falar um pouco desses 3 primeiros meses, que são sim muito difíceis para as mães, principalmente aquelas que não têm cadeias de suporte, que não têm uma rede de suporte para ajudá-las nesses primeiros momentos. Então realmente a gente tem que lembrar que nasce um bebê e nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma avó. Ninguém nasce sabendo como cuidar de uma criança. E se informar pela internet é uma ótima oportunidade. Mas o que eu vejo dos meus 25 anos de experiência é que nesse momento a gente está vivendo um excesso de informações que acaba deixando as mães numa situação de muita ansiedade, muita expectativa e com uma rotina que é às vezes maior do que a rotina de um adulto. Então tem que fazer a lavagem nasal, tem que dar o banhinho, tem que dar as vitaminas, tem que conseguir ali fazer os horários de colocar o bebezinho de bruços, tem os horários das trocas de fraldas, mamadas. Tudo isso no começo são grandes desafios que precisam ser vencidos. Então sempre lembrar nesses primeiros momentos, a sua conexão com o seu bebê é o mais importante de tudo. Estar perto, estar próximo, estar olhando, rosto, olho no olho, é o que mais vai estimular a sua criança nesse momento. Não se preocupe em colocar essa criança para fazer grandes exercícios, em ficar chacoalhando brinquedos na frente da criança, brinquedos barulhentos, brinquedos que tenham luzes fortes. Nesses primeiros momentos, o bebê ainda está aprendendo a enxergar, aprendendo a se acostumar com os barulhos que acontecem no ambiente aéreo, no ambiente que ele agora escuta por 2 ouvidos diferentes. Ele não escuta mais no ambiente aquático, como ele estava ali embebido, enquanto estava dentro do útero da mãe. Então, todos esses estímulos, o estímulo luminoso, o estímulo até tátil da roupa que toca a pele dessa criança, todos esses estímulos são estímulos de desconforto. Então, o que a gente mais quer que esse bebê tenha nesses primeiros momentos? Paz, tranquilidade, calma para se desenvolver. Então, a gente vai sempre tentar manter esse bebê com o pescocinho alinhado com o tronco, evitar dessa criança ter abalos dessa cervical que está ainda imatura. Então, sempre que for sustentar a criança, sustentar essa cabecinha, sustentar o pescoço, não ficar jogando a criança, porque isso não vai ajudar a desenvolver a força. Isso vai ajudar a desenvolver reflexos que vão travar essa criança e podem, inclusive, prejudicar o desenvolvimento motor. Então, sempre manter essa cabecinha alinhada e sustentada. Sempre que possível, olho no olho da criança. Quando for conversar, quando estiver trocando fralda, num momento que a criança estiver mais irritada, tenta baixar a luz, colocar essa criança numa condição de mais tranquilidade, num ambiente calmo. Nesses primeiros meses, o ambiente é fundamental, é muito importante o ambiente ser um ambiente calmo e acolhedor e tranquilo para esse bebê.
Não só para o bebê, para essa mãe também que está aí se descobrindo. E muito importante, não podemos deixar de falar sobre as dificuldades de amamentação. Amamentar é para ser um processo natural e tranquilo, mas nós estamos vivendo um momento em que a gente tem podemos dizer assim, uma pandemia de línguas presas, e isso atrapalha demais na amamentação. Então, se você estiver com algum problema, com algumas dificuldades, seja um bebê que engasga, um bebê que não consegue sugar o suficiente, fica mamando de meia em meia hora, acaba mamando durante um período muito prolongado, tudo isso são condições que a gente vê de dificuldade de amamentação. E outra coisa que a gente pode olhar no bebê, que também pode ser sinal de que alguma coisa não está bem, é o lábio. O lábio do bebê, ele precisa ser hidratado e uniforme. Se você observar no lábio do seu bebê bolinhas, como se fossem calos, esses são o que a gente chama de calos de sucção. Eles são calos que acontecem devido ao esforço em lugares errados dessa boquinha, na tentativa de conseguir sorver esse leite. Então, todos esses são sinais de que você precisa buscar uma ajuda especializada, perguntar para o seu pediatra sobre essas questões, falar que você leu a respeito, ou ouviu alguém falar, conversar. Pode procurar um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação, um bom fonoaudiólogo experiente em bebês, para ver o que está acontecendo com essa mamada. Então, a mamãe, nesses primeiros momentos, a preocupação deve ser cuidar deste bebê na questão de mantê-lo bem, mantê-lo alimentado, limpo, com uma boa higiene de sono, e ela ter muito cuidado com ela mesma, para que o estresse, para que o cansaço, para que a exaustão não diminua a produção desse leite. Porque se a gente consegue que esse bebezinho tenha uma amamentação eficaz e eficiente, só o fato de ele estar mamando já vai mostrar pra gente que o sistema está em ordem. Então, se o bebê estiver mamando maravilhosamente bem, ganhando peso, sem fazer nenhum tipo de barulhinho, sem ter nenhuma questão de cólica, gases, está evacuando bem, ou seja, está se desenvolvendo bem, é esta preocupação que precisa acontecer nesses primeiros 3 meses de vida dessa criança. Ao final dos 3 meses de vida, a gente espera que esse bebê esteja nesta posição aqui, ó, que é a posição que a gente chama de esfinge, tá? Que ele esteja com a cabecinha erguida e com os cotovelos apoiados distantes do solo, barriguinha no chão, tá? Então, essa é a postura da esfinge e é ela que deve acontecer quando terminam os 3 meses desse bebezinho. Então, não se estressem, não se cobrem demais, não queiram fazer tudo que está descrito no manual da blogueira que lançou um curso de como cuidar de bebês, não queiram se basear em pessoas, em realidades que acabam sendo mostradas na internet, de pessoas que têm uma realidade diferente da sua, que muitas vezes têm funcionários que ajudam e que conseguem fazer tudo, e mais foto do nenê fazendo pose e maquiado e fazendo publi. Então, cuidado para vocês não entrarem nessa ideia de que vocês precisam fazer todas aquelas tarefinhas que estão listadas naquela listinha que você comprou no curso de desenvolvimento dos bebês. Então, até os 3 meses, a gente não espera que os bebês estejam fazendo exercício de fortalecimento e nem momento de exercício do dia. A gente espera que você, mamãe, você, papai, você, vovó, vovô, cuidadores, sejam vocês que atuem nessa função de parental, né, de cuidado dessa criança, que vocês tenham momentos de prazer e de aproveitarem essa criança, e não de um estresse ou de algo que vai aí desencadear uma condição de dificuldade para essa família, tá certo? Então, calma, o natural, o normal é tudo dar certo e o bebê se desenvolver maravilhosamente sem que a gente precise fazer nenhum tipo de esforço. Só enchê-lo de carinho e conseguir que esse bebê tenha uma amamentação eficaz, uma amamentação de uma forma correta e que traga benefícios para eles. Uma outra coisa que vai ser de grande benefício para esse bebê, e que também eu vejo que as pessoas acabam confundindo um pouco, que eu vou puxar aqui uma polêmicazinha, é sobre o banho do bebê.
Muita gente acha bonitinho dar o banho na criança penduradinho no chuveiro. Então, enquanto trabalhadora, fisioterapeuta do desenvolvimento motor, eu queria falar para vocês que o banho de banheira ele é um momento extremamente importante para o desenvolvimento do bebê. E quando a gente coloca o bebê nessa posição para dar banho no chuveiro, o bebê não vai ter a sensação de estar submerso na água. Quando a gente faz esses banhos de imersão, as vísceras do bebê vão ser aquecidas, o peso dessas vísceras vai ser diminuído. A gente ajuda esse bebê a já ter sensações de labirinto dentro desta água e assim ajudar a modular este órgão tão importante para o equilíbrio. À medida que a gente vira esse bebezinho de costas para lavar ali o bumbumzinho, esse bebezinho já vai começar a ter a sensação de querer elevar essa cabecinha. Então, tudo isso vai ajudar no desenvolvimento motor. O banho de banheira nos 3 primeiros meses é muito importante. Então, mesmo que o papai goste de tomar banho com o bebê, não façam disso a rotina diária de banho da criança, mas sim um momento especial aí 1 vez, 2 vezes na semana. Porque o banho de banheira vai chegar um momento que o bebê vai começar a lidar com esses desequilíbrios da água. Ele vai bater a mãozinha e vai perceber que espirra, vai ganhar esse senso de continuidade, de ação e reação. Ele vai começar a se segurar nas bordas da banheira e aí conseguir achar equilíbrio para se colocar sentadinho. Então, todas essas são vantagens do banho de banheira que são contrárias ao banho de chuveiro. Então, eu, enquanto pessoa que trabalha com desenvolvimento motor, recomendo que vocês façam banho na banheira. Ai, Carol, mas eu tenho medo de afogar a criança. Ai, mas no meu banheiro não cabe. Existe a opção do ofurô, que é um baldinho que você coloca o bebê. É extremamente maravilhoso. Existem inúmeras pesquisas científicas. O banho de ofurô, o banho de balde, é usado em hospitais de prematuros. Então, tem um efeito muito interessante, muito bom. Na calma, na paz, na tranquilidade dessas crianças. Então, pense nisso que eu tô falando. Cuidado com os modismos, cuidado com as obrigações de fazer, cuidado com quem coloca ordem, quem dá regras para os seus próprios filhos, porque você é o pai da sua criança, você é a mãe da sua criança, você é quem sabe o que você gosta e o que você quer fazer com o seu filho. Mas é importante, se você tiver dúvida, que você busque fontes fidedignas, fontes fiéis e principalmente fontes que tenham experiência técnica para passar informações para vocês, não de repente uma pessoa que passou por aquela experiência e começa a dissipar essa informação. Então, cuidado com quem vocês seguem, e se vocês têm sugestões, tiverem dúvidas e gostarem desse tipo de live, deixa nos comentários os temas que você gostaria que eu falasse, e eu pretendo vir a cada dia mais aqui na nossa TV Colostro, onde a gente vai poder falar sobre todos os assuntos relacionados com os bebês e as crianças pequenininhas, para tirar aí o medo de quem quer ser papai, quem quer ser mamãe, ou de quem está começando essa jornada tão maravilhosa. No que eu puder ajudar vocês, eu vou estar aqui. Então, por hoje é só isso. Um beijo e até a próxima.